Assim que começar a gravar, eu aviso. Pronto. Por favor, podem pôr, então, o nomezinho aí para a gente marcar a presença, tá? Alguém, por favor, pede para o Cauê tentar entrar de novo, que eu devo ter clicado alguma coisa aqui. Ah, entrou? Então, beleza. Então, vamos lá. Muito bom. Então, turma, dando sequência, então, no nosso estudo do direito da personalidade, hoje eu preciso tratar com vocês, dando sequência, então, tratamento médico de risco, né? O artigo 15 do Código Civil estabelece que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica, né? Claro que se nós estamos diante de um caso grave, de um caso de extrema urgência, muitas vezes o paciente nem está consciente, não é, para poder decidir se quer submeter-se ou não. Casos de emergência são submetidos a tratamento, o tratamento que for necessário, possível ali na hora, para salvar-lhe a vida, né? Agora, quando existe tempo, não é? Por exemplo, um tratamento que vai acontecer daqui 2 semanas. Bom, aí o paciente ele não pode ser obrigado a submeter-se a esse tratamento, como diz aqui a letra da lei, né? Havendo risco de vida. E não precisa necessariamente ser uma intervenção cirúrgica. Pode ser, um tratamento novo que está em desenvolvimento e tal, aplicável ao caso. Mas se existe esse risco de vida, o paciente, então, não pode ser obrigado a submeter-se, né? Por quê? Nós estamos aqui no âmbito da proteção da inviolabilidade do corpo humano. Nesse aspecto, o paciente, antes de tomar a decisão a respeito da submissão ou não ao tratamento que gera risco de vida, né? Ele precisa ser informado, né? Então tem aí o dever de informar. Esse dever de informar, turma, é uma obrigação que recai, não é, sobre o profissional da medicina que pretende realizar o tratamento ou a cirurgia, tá bom? Então esse dever de informar, né, que está dentro do princípio da transparência, ele encontra abrigo legal no Código de Defesa do Consumidor. Porque, veja, a relação entre médico e paciente, ela também, eventualmente, se encaixa numa relação de consumo, tá? Então, assim sendo, e aqui fazendo um diálogo de fontes, trabalhando o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor juntos, nós chegamos lá no artigo 4º, né, do Código de Defesa do Consumidor, e nós encontramos o dever de informar. O que acontece, por exemplo, se... E também está no artigo 6º, inciso 3, né, do Código de Defesa do Consumidor. E se o médico, por exemplo, deixa de informar? E aqui, quando nós falamos em informar, é de forma que a pessoa que é leiga em medicina entenda exatamente o tipo de tratamento ao qual será submetida, assim como as possíveis consequências. Entre elas, a mais grave, que é o risco de vida. Então, não adianta fazer uma informação com um monte de termos técnicos da medicina, né, que não vai esclarecer nada ao paciente e querer que o paciente possa
tomar uma decisão com base nessa informação que ele recebe, que é uma informação truncada, que não traz nenhum esclarecimento. A informação que o Código de Defesa do Consumidor deseja que seja passada para o paciente é uma informação clara, em linguagem fácil de entender. É claro que o médico vai tentar traduzir para o paciente e, a partir daí, ele então toma a decisão sobre submeter-se ou não ao tratamento. Né? Desculpa, passou a moto. Esse dever de informar, ele fica muito expresso, muito claro aqui, mas só para dar um passo adiante, ele deve estar presente em todas as relações de consumo, tá? Não só na relação paciente-médico, mas em toda e qualquer relação de consumo. Bom, na possibilidade de o paciente não poder manifestar-se, fora daqueles casos de emergência, pronto-socorro, não é nada disso. Mas mesmo casos onde o tratamento vai acontecer em breve, mas o paciente não pode ser informado, manifestar a vontade, por várias circunstâncias, né? É preciso, então, que qualquer parente maior, olha lá como é importante a aula dos graus de parentesco, né? Qualquer parente maior, na linha reta ou lateral, até o segundo grau, ou o cônjuge, né? O cônjuge não é parente, então ele é tratado junto aqui. Então vamos só sistematizar. Se a pessoa, o próprio paciente, pode manifestar a vontade de submeter-se ao tratamento com risco de vida, ele assina um documento, certo? Ele, portanto, assina um termo de responsabilidade, enfim, no qual ele declara ter ciência do risco que está correndo. No caso do paciente não poder, por exemplo, o paciente está em coma, né? No caso do paciente não poder manifestar por si só essa vontade, então esse dever de informação recai sobre os parentes na linha reta ou colateral até o segundo grau, ou ao cônjuge. Daí essas pessoas, de base das informações passadas pelo médico, tomarão a decisão em submeter o parente ou o cônjuge ao tratamento, né? Maravilha. Quanto a essa questão do tratamento com risco, acho que isso que é o importante, né? Só lembrar, turma, que quando nós falamos de dever de informar, desculpa, nós estamos falando aqui do princípio, de um princípio da decisão informada, né? Não, acredito que não tem aí no material. É o princípio da decisão informada, ou do consentimento informado, no qual, a partir das informações recebidas pelo corpo médico, o paciente, ou alguém por ele, toma a decisão de aceitar o tratamento ou a cirurgia que acarretam risco de vida, né? E daí, rapidamente, né, você está se perguntando, e se eventualmente o paciente assina esse documento, vai para a mesa de cirurgia, por exemplo, e acaba falecendo? O fato dele ter aceitado o tratamento isenta o médico de responsabilidade? Turma, não necessariamente. Não é porque o paciente aceitou o risco que ele quer o risco, não é verdade? Ele aceita, eu quero crer, né, que todo paciente aceita esse tipo de risco na esperança
de que pode ter chances de sobreviver, desde que o médico atue com todas as cautelas, com toda a perícia típica, né, da profissão. Então, se mesmo assinando o termo, o paciente vier a falecer, não necessariamente significa que o médico não pode ser responsabilizado. Porque, se for possível provar, qual a dificuldade disso em termos práticos, né? Se for possível provar que o médico agiu com imperícia, o médico virá a ser responsabilizado. Tá bom? Vou dar um exemplo bem grotesco. Suponhamos que o médico fez a cirurgia, o paciente saiu da sala de cirurgia com vida e veio a falecer alguns dias depois por uma infecção que foi ocasionada porque o médico esqueceu um bisturi dentro do paciente. Ou como nós temos na literatura médica jurídica, esqueceu uma gaze dentro do paciente. Aquilo, um corpo estranho, infeccionou, generalizar a infecção, o paciente morre. Será que eu posso falar de isenção do médico nesse caso? É óbvio que não. O fato dele ter esquecido um instrumento dentro do paciente, vai acarretar, né, responsabilização para o médico e eventualmente para o hospital, tá? Só para que entendam, e não há por que aprofundar demais, porque vocês vão falar disso depois em direito do consumidor, né, no momento apropriado, mas só para reforçar, então, que a assinatura do termo de consentimento com o tratamento ou com a cirurgia, que acarreta risco de vida ou risco de morte, como queiram, o simples fato da existência desse documento não isenta o profissional nem o hospital de eventual responsabilidade. Tá certo? Vamos adiante? Ó, pessoal, eu sei que a gente ficou uma semana de respiro aí, né? Mas o nosso esquema continua o mesmo. Se tiver dúvida, você, por favor, chama aí no chat, tá? Pergunta à vontade e vamos que vamos. Sem correria, o importante é que todos nós saiamos daqui hoje sem dúvidas, tá? Ó, agora vamos falar sobre a desautorizada transmissão da palavra e divulgação de escritos. Então, nós estamos aqui no âmbito da proteção, né, da palavra, tanto falada quanto escrita, porque também são aspectos, são vertentes dos direitos de personalidade. Né? Então, ó, já existia uma proteção na Lei 9.610, né, que é a Lei de Direitos Autorais. Mas o Código Civil, em 2002, ele também engloba esse tipo de proteção. Quer dizer que o Código Civil excluiu a Lei do Direito Autoral? Não. São diplomas que devem ser interpretados em conjunto. Né? Então, ó, essa transmissão de palavra falada ou de palavra escrita, esses atos podem ser proibidos, tá? A requerimento do autor, sem prejuízo da indenização. Quando? Então, eu sou autor de um livro, por exemplo, e o meu livro está sendo reproduzido, para falar um português mais claro, está sendo pirateado, por exemplo, né, ou está sendo reproduzido em outros lugares, sem a minha autorização. Então, eu posso pedir para o juízo a proibição desses atos quando atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais, salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça,
ou a manutenção da ordem pública. Então, a regra, vamos começar pela regra. A regra é que não seja utilizada a palavra escrita ou falada sem autorização do seu autor, em momento algum. Então, essa é a regra. Excepcionalmente, né? Veja lá, ó, salvo se autorizadas, então se eu mesmo autorizar o uso, que é muito comum, que as pessoas doem os direitos autorais das suas obras. Né? A gente pode até, em certa medida, incluir aqui as obras musicais, né? Literárias, musicais e tudo mais. Então, um artista fala, olha, eu vou doar os direitos autorais da venda do meu disco tal para a entidade de apoio à pessoa com câncer. Certo? Sem problema algum. Se houve autorização, é óbvio que a associação vai poder usar esses direitos. Se for necessário para a administração da justiça. Então, por exemplo, a palavra falada de alguém foi captada numa interceptação telefônica. Né? O criminoso não vai poder ir até a justiça civil, né? Ou o suposto criminoso, a pessoa pega no grampo, não pode ir até a justiça civil e falar, olha, lá no penal, né, na vara criminal, estão utilizando minha voz lá sem eu ter autorizado, hein? Não gosto disso, quero indenização do Estado. Ora, como assim? Né? Não faz sentido, não tem cabimento. Então, turma, nesse aspecto, nós estamos aqui a proteger tanto a expressão da pessoa enquanto compreendida a sua voz, quanto a sua obra intelectual, né? Seja ela escrita, ou seja na forma, eventualmente, de música mesmo, de sons. Também é possível que se faça a proteção desse direito autoral com relação ao morto, né? Veja, tá lá o parágrafo único do artigo 20, ó. Vamos ler juntos? Se tratando de morto ou de ausente, lembra que o ausente eventualmente pode ser considerado morto também, né? Presumidamente. Se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção: o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Então, vou repetir. Tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção: o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Aqui nós vemos que os colaterais estão excluídos, não é verdade? Então, aquela linha horizontal do parentesco está excluída. Só a linha vertical, a linha reta, é que é admitida na proteção da transmissão da palavra, divulgação de escritos, com relação à pessoa morta. E, claro, o cônjuge, né, que está sempre ali, tendo a sua posição bem demarcada. Pergunto para vocês, antes da gente continuar. Em todos esses artigos, nós temos visto a figura dos parentes e do cônjuge. Parentes e cônjuges. Quanto aos parentes, diferencia com relação ao grau, ou com relação à exclusão dos colaterais, como é o caso desse parágrafo único. Mas eu pergunto para vocês, e a figura do companheiro ou da companheira, da união estável? Será que o companheiro ou a companheira também pode proteger esse direito autoral do morto? O que vocês acham? Pessoal, eu peço desculpa, eu não vi aqui eu não vi o chat aqui porque ele não está me avisando.
tá? Mas vamos lá. Vamos primeiro com a respostinha do cônjuge. Isso, a união civil, desculpa, a união estável, ela é equiparada, né? Então, a casamento, inclusive para esses fins, tá bom? Aí veio aqui uma pergunta, né? Desculpa, eu não tinha visto antes. Curador tem responsabilidade também? Posso indicar curador somente para os casos médicos? Então, a figura do curador é para aqueles momentos. Essa pergunta é interessante porque vai trazer um tema. Eu peço desculpa que voltou um pouquinho porque eu não tinha visto a pergunta antes. Você não pode, de antemão, com antecedência, nomear um curador para uma eventual situação dessas. Entendeu? Alguém da sua confiança, eu imagino que seja isso que você tenha dito, né? Porque a lei já enumera pessoas que eventualmente possam tomar essa decisão por você, né? E isso me recorda de um tema importante que embora não esteja no material, eu acho que vale a pena nós abrirmos um pequeno parênteses, que é o tema, vou pôr aqui, ó, daquilo que é chamado, peço perdão pelo inglês, tá? Mas eu acredito que seja assim que se escreve. Aquilo que é chamado de living will. Já vamos lá, Ana, já vou para não embaralhar os assuntos, tá? Esse tema do living will, que é chamado de testamento vital, ele é admitido no direito norte-americano, por exemplo. Uma pessoa que, por exemplo, está no início de uma doença, ou mesmo encontra-se saudável, mas sabe que tem propensão familiar a determinada doença, ele faz um testamento vital. Geralmente, esses testamentos vitais dizem o seguinte: no caso de desenvolver enfermidade tal, eu não quero ser submetido a nenhuma espécie de tratamento. Isso não é admitido no direito brasileiro, né? Claro, porque são modelos de sociedade diferentes, né? Modelos de sociedade diferentes. Lá nos Estados Unidos, a autonomia da vontade ela é mais considerada do que no Brasil. No Brasil, nós ainda temos um direito tutelar, e eu não falo isso em tom de crítica, né? Mas o direito brasileiro ele é mais tutelar, ele é mais paternalista, não naquele aspecto de assistência, mas no aspecto de o legislador tomar várias decisões pelos cidadãos. Né? Por isso que ele não é permitido. Certo? Mas obrigado pela pergunta e desculpa por ter visto agora só. Então, vamos lá na pergunta agora da Ana. Então, sem autorização, quais são as exceções que permitem o uso do escrito, né, da palavra falada e escrita, exceto a autorização do titular, quando for para administração da justiça ou manutenção da ordem pública. Tá? Essas são as exceções. Aí não depende de autorização, porque é o interesse coletivo no uso daquele escrito ou daquela palavra falada. Tá? Com relação ao escrito, nós já vimos, acredito que todos vocês tenham conhecimento a respeito daquilo que é chamado de domínio público. Né? Obras literárias que são domínio público. Inclusive obras já de autores brasileiros, né? Que tão importantes que são, não só para a literatura nacional quanto mundial, essas obras já não há que se falar mais em proteção autoral delas. Né? Então, eu penso que isso poderia ser uma espécie de exceção quando se fala de um interesse social em ter acesso àquilo. Aquele produto intelectual. Dando seco, tudo bem? Mais alguém gostaria de perguntar? Tá tudo em ordem? Estou me fazendo claro?
Pois não, pode perguntar, Amanda. Então, ó, vamos lá, com as exceções, então, que estão lá no próprio artigo 20, né? Então, a autorização é a primeira exceção, né? A proibição, autorização, ou se for necessário para a administração da justiça ou manutenção da ordem pública, tá? Beleza. Dando sequência, como eu havia dito, essa tutela, proteção da palavra também abrange a voz, né? Imagina, existem pessoas que têm vozes, não é? Que são marcantes, que são vozes, inclusive o uso da voz é o ganha-pão da pessoa, eventualmente. Alguns narradores esportivos, alguns jornalistas, o que vai falar, né? Daquele jornalista que narra a Bíblia lá, é o Cid Moreira, né? Falava do Mr. M. Vocês lembram do Mr. M ou não? Mr. M. Né? Então, o Cid Moreira, para quem não lembra do Mr. M, ele era um mágico que desvendava o segredo dos mágicos. Ele devia ser amado no meio profissional dele, né? Mas acho que no Viva ainda passa de vez em quando o Mr. M, né? Também acaba com a magia da infância de uma geração, né? Salvo engano, na época ele desvendou, por exemplo, aquela mágica que o David Copperfield fazia de desaparecer um avião, né? Putz, quando ele desvendou, quando ele mostrou aquilo, e aí, né? O Mr. M foi super famoso, ele usava máscara, não falava porque corria risco de vida e tal, enfim, né? E anos 90, tá certo? Beleza? Mas depois dessa naftalina toda, voltando para a explicação, veja, a voz dessas pessoas foi longe agora, né, Catiúcia? A voz dessas pessoas são verdadeiras marcas delas, né? São vozes famosas e tudo mais, né? Então, isso, ele ficou doente e tal. O Mr. M, né? Ele teve câncer e tal. Tanto o pessoal jogar mal olhado nele, tenho certeza. Então, essas vozes, turma, não podem ser utilizadas. Olha que interessante. Muito bom. Não podem ser utilizadas, não é? Sem autorização. Algumas vozes, portanto, são verdadeiras marcas, são verdadeiros produtos comerciais, né? E assim sendo, elas eventualmente não podem ser utilizadas sem autorização dos seus titulares, né? Uma reprodução. Não estou falando aqui do cara que imita, né? Mas pegaram a gravação original e reproduziram em outros fins, tá? Então veja, essa proteção da voz também está lá no artigo 5º da Constituição, no seu artigo 28, a linha A. Tá tudo aí no material, viu? São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas, isso também é importante, e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Então, aqui, o direito à imagem já é o próximo tema, mas você vê que é uma proteção tão importante, uma tutela tão valiosa, que ela está no texto da Constituição. Né? A Constituição, aí preocupada com o valor da dignidade humana, por óbvio, teria que fazer a proteção também dos direitos da personalidade. Né? Pelo menos traçando linhas gerais que depois o Código Civil e outras leis fazem o detalhamento. Caminhando adiante, nós vamos aí com a proteção da imagem. Então, a proteção da imagem encontra-se no mesmo dispositivo constitucional. Artigo 5º, inciso 28, a linha
A, né? A exposição da imagem de alguém sem a sua autorização viola, afronta, prejudica o direito da personalidade. E, eventualmente, haverá aí a necessidade, por aquele que usou indevidamente, de pagar indenização, de recompor o dano causado, não é? Então, é um direito inviolável. A reprodução da imagem é emanação da própria pessoa. E somente ela pode autorizá-la. Então, sempre que é feito o uso da imagem de alguém desautorizadamente, ocorre uma violação do direito da personalidade. Tem que ser só para fins comerciais? Não. Para qualquer fim. Para qualquer fim, desde que não haja autorização. Então, hoje, quando nós estudamos direito da imagem, nesse mundo altamente informatizado, onde toda pessoa, ou a imensa maioria das pessoas, é uma câmera, é no sentido de porta uma câmera, possui uma câmera, e com 2 cliques você inicia uma gravação de alguém, de um fato, de alguma coisa, de um objeto, de um animal, enfim, o estudo da imagem ele ganha novos contornos, não é verdade, turma? Embora não tenha havido nenhuma relativização, tá? A doutrina, a jurisprudência civilista se mantém firme nessa situação de que o uso sem a autorização gera direito à indenização. Rimou, né? Então, de novo, o uso sem autorização gera direito à indenização. Tá? Então, vejamos. A imagem, aí está no material, né? A reprodução da imagem para fins comerciais sem autorização do lesado enseja direito à indenização. Ótimo. Agora que vem a parte importante. Ainda que não tenha atingido a honra, boa fama ou respeitabilidade. Pega lá. Houve uma atriz global há um tempo atrás, eu não vou me lembrar o nome, acho que nem convém nem que lembrasse. A imagem dela, uma fotografia dela, foi usada numa campanha publicitária de shampoo, salvo engano, ou algum outro cosmético. Sem autorização dela. Então, veja, nessa campanha publicitária, não havia ofensa à honra da atriz, não havia ofensa à boa fama, muito menos a respeitabilidade dela. Foi pego a imagem de uma mulher que é tida como dentro dos padrões de beleza, dos padrões dominantes, e essa imagem foi utilizada sem a autorização dela para vender shampoo. Então, veja, é um uso comercial que não atinge honra, boa fama ou respeitabilidade. No entanto, por ter sido sem autorização da dona da imagem, né, da atriz, ela teve o direito à indenização e não só isso, a retirada imediata dela da imagem com relação a esses produtos. Geralmente, Carla, a pessoa que em tese é mais famosa, né, por assim dizer, é uma pessoa... acho que a partir da Fazenda ali já é pseudo-celebridade, né? Muito obrigado pela pergunta, né? Essa parte prática é bem interessante. O que acontece? A pessoa pode fazer um termo de cessão de imagem, ela assina um documento, mas a pessoa cuja imagem tenha relevância, por assim dizer, ela, óbvio, vai cobrar para fazer isso.
né? Como é que corre um processo? Vamos usar ainda o exemplo dessa atriz. Como ela teve a sua imagem utilizada sem autorização, e a imagem também é um meio de vida para ela, a venda da própria imagem, ela certamente fez isso, entrou com uma ação judicial de obrigação de fazer, cumulada com indenização. O que é a obrigação de fazer? Que a empresa de cosméticos retirasse do mercado os produtos gravados com a imagem dela. Cumulado, ou seja, junto com o pagamento de indenização. Certo? Esse é um exemplo de um uso comercial que não violou boa-fé, boa fama, honra ou respeitabilidade. Também aconteceu um caso de pegarem a imagem de uma pessoa, ela é ex-BBB, esse é o currículo dela, ex-BBB, uma mulher, muito bonita por sinal, e colocaram no jornal, num anúncio de acompanhantes de luxo, se é que vocês me entendem. Né? Certo? Entenderam? Então usaram ali para vender um prostíbulo, para fazer propaganda de casa de tolerância, enfim. Né? Aí nós já temos um uso que é desautorizado, que afronta a honra, a respeitabilidade e a boa fama da pessoa. Não é? Aí você pode me perguntar, Carla e turma, quanto que vai ser mensurado? Quanto que ganha nisso tudo, em termos financeiros? Pessoal, a indenização ela tem que ser correspondente à extensão do dano. Né? Certo? Quanto maior o dano, maior tem que ser a indenização. Essa questão da Cielo, eu não sei com certeza se tem a ver, ou se foi uma coincidência do destino, né? Mas, eventualmente, aí seria a questão do termo de autorização, de cessão, e legal. O pagamento, né? Pagamento. Certo, turma? Então, veja, ó, tá aí no material, vamos juntos. A parte lesada pelo uso não autorizado da palavra, da voz, da imagem, pode obter ordem judicial. Tá, eu já respondo lá. Interditando o uso e condenando o infrator a reparar os prejuízos. Então é isso que eu estou dizendo. Geralmente uma ação que envolve direito da personalidade, ela não será só com relação a parar de usar, né? Ela vai ser o parar de usar mais a indenização. Vamos lá para a perguntinha. Uma foto minha. Tá, vamos lá. Supor que pegam uma foto do senhor para colocar nesses sites. O que tem que ser feito? Exatamente isso que eu estou dizendo. O processo para tirar a minha imagem, é o primeiro passo, é o que eu quero primeiro, que cesse imediatamente o uso da minha imagem, e, em segundo lugar, que me pague indenização porque houve violação do meu direito à personalidade. Porque nesses casos, Carla e turma, a violação ao direito da imagem, o dano que isso, o dano que advém desse uso é um dano presumido. Por isso que responde também uma eventual pergunta que vocês tenham em mente, que é assim, professor, mas usou tua imagem lá e não foi uso comercial, não feriu tua honra, não interessa, foi uma utilização desautorizada e o dano é presumido, né? Não sei se eu te respondi. Então,
Aí, quando entra, é bem bacana esse tema, porque gera várias dúvidas, né? Nós vamos chegar aqui, mas vamos lá. No uso em jornais, notadamente aqueles jornais mais sensacionalistas, né? Que trazem aquelas notícias policiais, que se assiste muito daquilo, você não dorme à noite de medo que vai entrar um bandido na sua casa, né? No meio da noite. Mas, ó, o que acontece é que quando essas imagens chegam até o jornal, geralmente elas já passaram por um filtro investigativo, inclusive nas forças policiais, nas forças de investigação. E existe, em certa medida, uma suspeita de que aquela pessoa seja autora do crime. Imagina quando eles pegam a gravação de dentro do mercadinho, né? Eu recomendo que não fiquem assistindo, mas tem muito disso na internet. De dentro do mercadinho, onde o ladrão entrou, sacou o 38 e deu um tiro na cabeça do caixa. E daí pega a imagem dele lá. E ele fugiu e até agora não foi encontrado. Pega a imagem dele lá e divulga que esse sujeito é procurado. Nesses casos é possível utilizar sem ter que pagar indenização, sem nada disso. Né? Vou dar um exemplo, tá? Para que vocês entendam uma situação que é importantíssima. Se você dominar isso, você mata mais da 80% dos casos que podem chegar até você em dúvidas. Seja no almoço de domingo com a família, seja logo em breve no teu escritório, no teu gabinete. Imagina um grupo de pessoas, um grupo de amigos, 4 amigos, foram, isso é um caso concreto, mas eu não, claro que eu não vou contar o nome do santo, só um milagre. 4 amigos foram assistir o jogo do Corinthians no Pacaembu. Então chega mais cedo, tem aquela na época podia, né? Aquela aglomeração, pessoal da bateria da Gaviões tocando, você come um churrasquinho, blá blá blá, faz amizade. Isso, já vamos lá, Isa. Aí estão lá confraternizando com a torcida e tal, na época daquele programa Pânico, né? Programa de péssimo gosto que já passou no Brasil. Então eles estão lá, tal, esperando o início do jogo, chega uma van do Pânico e desce uma daquelas moças que trabalhavam lá em trajes mínimos, certo? E daí esses amigos que lá estavam, hora que eles viram a moça, eles fizeram uau, né? E aquele site, eu não sei se existe ainda um site chamado O Fuxico, estava cobrindo a participação da moça, que inclusive acho que da escola de samba do Corinthians, enfim. E hora que o fotógrafo do Fuxico clicou a moça, do lado assim saiu os 4 com o queixo aqui embaixo olhando para ela. Resultado: as noivas, as respectivas noivas, esposas e namoradas ficam sabendo. Aí é noivado que acaba, divórcio que começa, não é? Namoro que vai pro vinagre. E essas pessoas acabaram procurando um profissional da advocacia, porque eles queriam processar o site O Fuxico, porque utilizaram a imagem deles sem autorização. Agora veja, a pessoa está num lugar público, num estádio de futebol. Quantas mil pessoas deve caber no Pacaembu? Vou chutar por baixo. 20 mil. Como é que ele quer que a imagem dele seja respeitada se ele assumiu, não é? Não vou dizer o risco, em certa medida, de colocar-se num local com um número tão elevado de pessoas.
Se fosse assim, como é que as emissoras iam transmitir jogo de futebol, gente? Por exemplo, né? Então, veja, quando se está num lugar onde não há expectativa de proteção da imagem, não há que se reclamar por essa imagem ser exposta. E outra, a reportagem nem estava aí com os caras, nem sabia quem eles eram. O plano de frente da foto era a moça. E no fundo, os marmanjos babando. Certo? Então veja, aí não há de se falar em entrar com ação e é perigoso você perder e ter que pagar dinheiro ainda entrando com uma ação dessas. Agora, um lugar mais particular, não é verdade? Aí sim você pode eventualmente reclamar, né? Então vamos às perguntinhas. Aqui, primeiro, da Isa. Isso. Veja, e daí, Isa e turma, são são os ônus, né, desse nosso mundo informatizado. Infelizmente, esses erros podem levar à morte, né? Vocês devem lembrar do caso de uma mulher numa cidade praiana, não sei, não lembro se era Guarulhos ou Guarujá, agora não tenho certeza. Sei que Guarulhos não é praia, né? Mas Guarujá acredito que seja. E foi divulgada a foto dela como membro de uma seita satanista que estava matando crianças para tirar as partes lá e fazer rituais. E essa mulher foi linchada em praça pública. Olha aí, ó. Levou à morte um erro desse. O mais, infelizmente, o mais comum é que haja divulgação, eventualmente, de notícias falsas. A famosa fake news, que pode causar a morte de alguém. Imagina se esse youtuber é pego aí por um grupo mais exaltado na rua, não é verdade? Para isso, claro, também existem as ações judiciais, né, para reparação do dano que esse youtuber aí sofreu, né? Mais uma repórter posta uma página do Facebook fotos. Então, quando é em via pública, eu me sinto um pouco mais inclinado a entender que a restrição é menor, né? Agora, por exemplo, pega uma foto da pessoa na UTI e divulga, aí eu acredito que já é uma violação, né? Mas, assim, ainda os entendimentos são... Embora exista uma certeza quanto à proteção ao direito da imagem, alguns casos podem ainda trazer dúvida, né? Tanto ao Poder Judiciário quanto à doutrina. Até porque, como eu disse, qualquer um te clica e você nem vê, né? E depois vai encontrar a sua foto lá sem autorização. Eu penso que não estaria proibido de você entrar com uma busca de uma reparação, né? Eu não sei se é caso verídico ou se é exemplo, tá? Então, aí se tiver morto também, né? Aí quem vai proteger esse... Não pode. Dependendo do caso, não pode, né? Daí quem vai fazer a proteção desse direito da imagem são os parentes e cônjuge, né? Há muito tempo atrás, agora acho que não tem mais, tinha um jornal que circulava em São Paulo chamado Notícias Populares. O Notícias Populares era só tragédia, só gente morta, né? Também, só para dar exemplo, né? Também tinha um outro programa que era na Globo, era chamado Linha Direta, que contava casos de grande repercussão, né, criminal, e ao final colocava lá a lista de procurados. Durante um tempo, caixinha de leite vinha com cara de gente procurada. Então, veja, vamos lá. Vamos dar sequência, ó.
Esse uso da imagem, então, a princípio, sendo proibido, admite algumas exceções. Olha aí que beleza, pertinho daqui, hein? Grande Pau Sul. Ó, veja lá. Isso, vamos lá agora, Catiúcia, as exceções, ó. A primeira exceção, tá aí no material, ó. Quando este uso é necessário à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, certo? Quer dizer, nós estamos aí diante de uma situação na qual é preciso divulgar. Outro dia aconteceu aqui em Santo Antônio da Platina uma fuga de presos, né? Aí a polícia divulga na imprensa o rostinho deles, né? Para que você possa, eventualmente, vendo uma pessoa dessas, acionar as autoridades para ir lá buscar o fugitivo. Então, nós estamos falando da administração da justiça, manutenção de ordem pública, né? E aqui a segunda, que é aquilo que nós já havíamos explicado, né? A segunda ressalva. Divulgação é proibido, né? Divulgação da palavra ou da imagem atingir a honra, boa fama, respeitabilidade da pessoa, ou se destinar a fins comerciais, aquilo que já explicamos agora há pouco. A imagem, turma, ela é dividida pela doutrina em duas vertentes. A imagem, ela pode ser entendida como a imagem retrato. Vou pôr aqui no chat. A imagem retrato, que é desculpa, ficou com dois T's lá, mas é um T só, né? Retrato. Que é justamente a representação. Quando fala retrato, você pode imaginar uma fotografia, mas poderia ser uma pintura, um vídeo, uma escultura, né? Isso é imagem retrato. Então a pessoa pega lá um esportista famoso, tira a foto dele, autorizadamente, claro, e coloca na capa de uma revista esportiva. Ali nós estamos diante de uma imagem retrato. Por outro lado, nós temos uma imagem atributo. A imagem atributo significa aquilo que aquela pessoa, aquela personalidade, geralmente no campo das personalidades, celebridades, que aquelas personalidades representam. Certo? A ideia que o público tem quando olha para aquela pessoa. Então, além de ter o retrato dela, eu tenho um significado dela, valores que ela inspira. Suponhamos a menina Greta, né, que é ativista ambiental. Eu tenho a imagem retrato dela, por exemplo, uma filmagem dela falando na ONU. E eu tenho o atributo. Quando eu olho para a Greta, eu penso automaticamente em florestas verdejantes, com animaizinhos e animaizões, todos devidamente preservados, porque ela é uma ativista do meio ambiente. Agora imagina se alguém consegue, não estou falando que isso exista, né? É só um exemplo. Se alguém consegue uma gravação dessa mesma garota, que inclusive significa muito para a luta ambiental, né? Dessa mesma menina no ambiente doméstico da casa dela, furando os olhos de um cachorro e dando risada. Isso vai a público, isso destrói o atributo, claro que seria um escândalo, mas no nosso exemplo, não é? É só um exemplo, calma, cara, ela nunca vai fazer isso, tenho certeza. Pega lá, ela
praticando mal para um animal, se divertindo. Quer dizer, isso acabou com o atributo dela. Ou então um exemplo que eu lembro muito da pós, né, que a professora passou para nós. Imagina um lutador de MMA, cara fortão. Qual que é o atributo que você extrai, né, quando você olha aquela pessoa? É um sujeito viril, bruto, né, que desmonta uma pessoa com a porrada. Aí um paparazzi fotografa ele dentro de casa fazendo pullover de tricô e divulga isso na mídia. Quer dizer, além de ter usado a imagem retrato dele de forma indevida, também violou-se a imagem atributo desse sujeito. Certo? Só para que nós entendamos aí essas nuances que circulam o tema da imagem. Né? E daí, ao final aqui desse tema, para a gente continuar, a voz não necessariamente está atrelada à imagem, acho que nós já entendemos isso, né? É possível usar a voz de forma descolada da imagem. Eu não necessariamente preciso usar a voz do narrador de futebol usando a imagem dele também. Mas geralmente não é isso que acontece, é só a voz que você está ouvindo ali e assistindo à competição esportiva. Até aqui tudo em ordem, turma? Legal, essa matéria é bem bacaninha, né? Passemos então agora ao último tema dentro dos direitos da personalidade, que é a proteção da intimidade. Certo? Desculpa, um fiozinho de bigode. Artigo 21, então, trata do direito da intimidade, ou a proteção à intimidade. A vida privada da pessoa natural é inviolável. Então, a vida privada da pessoa natural é inviolável. E o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para fazer cessar ou impedir o ato contrário a essa norma. Então, de novo, ó, a vida privada da pessoa natural, da pessoa de carne e osso, é inviolável, certo? E o juiz, então aqui já estou pressupondo uma intervenção do Poder Judiciário, né? A requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar o ato contrário a essa norma. Então aqui nós vemos uma atuação na proteção da intimidade preventiva e uma atuação repressiva. Concorda? E quando o dispositivo fala aqui, ó, para impedir ou fazer cessar. Então imagina a pessoa. Pode ser qualquer pessoa, tá? Eu gosto de usar exemplo de celebridade, fica mais fácil de enxergar. Vamos lá, já vamos chegar lá. Ó, então veja, tem lá a celebridade que teve a sua vida íntima, a sua vida privada, perdão, devassada. É muito famosa a figura do paparazzi, né? O cara que tira essas fotos indiscretas. E a pessoa fica sabendo que a revista que vai para a banca amanhã cedo tem essas imagens captadas da vida privada, da sua vida privada. A pessoa pode entrar em juízo e pedir uma tutela de urgência, né? Uma tutela de urgência é dizer para o juiz assim, não dá para esperar até amanhã. Tem que ser decidido agora. Para que a revista não seja colocada nas bancas Brasil afora. O juiz concede aquilo que nós costumamos chamar de liminar, né? Isso, beleza, Ana. Aquilo que nós chamamos de liminar. O juiz dá uma liminar, então, dizendo para a editora que não coloque as revistas ao público. Ainda que a revista esteja prontinha, ela deve ser recolhida e destruída. Ou o sujeito está passando, vai na banca comprar um jornal e vê lá na capa da revista
uma foto da sua privacidade. Então, agora, a exposição já aconteceu. Então, nós vamos ter que atuar de forma repressiva. Entenderam essa ideia? De forma preventiva e repressiva. Vamos lá. Se seria violação da privacidade quando o juiz pede imposto de renda para comprovar hipossuficiência antes de finalizar o processo. Geralmente, o juiz ele pede esse comprovante de imposto de renda, essa declaração de imposto de renda, no intuito de saber se deve ou não deferir justiça gratuita. Então imagina, uma pessoa vai lá até o Poder Judiciário e diz, olha, eu preciso entrar com um processo, mas eu não tenho dinheiro para pagar o custo do processo. Vocês sabem que tem custo, tem custas, na verdade, né? Custas, emolumentos, honorários e tudo mais. O Código de Processo Civil, o sistema processualista brasileiro, isso desde 1950, tá? Não é de hoje, não. Ele toma a ciência dessa situação. E nós chegamos a uma conclusão que vem lá de estudiosos italianos também, né, do processo civil, que eu não posso afastar uma pessoa da justiça pela simples questão financeira. Seria causar mais injustiça, não é? Daí, turma, o que o sistema faz? Ele permite justiça gratuita para a pessoa que é hipossuficiente, ou seja, ele não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais. Olha, a lei vou pôr aqui, a lei 1060/50, olha como é antiga essa lei. Ela se contenta com uma simples declaração. Então coloca lá, eu não, né? Cliente, fulano de tal, brasileiro, lá, declaro para os devidos fins que não tenho condição de arcar com as custas do processo, sem privar a mim e a minha família do básico para a sobrevivência. E o cara faz essa declaração sob as penas do Código Penal. Então o juiz teria que olhar aquilo e falar, bom, o cara disse aqui que é hipossuficiente sob as penas de eventual crime. Defiro a justiça gratuita. Acontece que, em determinados casos, e também em determinados juízes, em determinados tribunais, isso depende de uma série de fatores, criou-se uma cultura de exigir a declaração de imposto de renda do sujeito. Ora, nós sabemos que quem recebe abaixo do piso, não, do piso para a declaração de imposto de renda, né, não precisa declarar, faz aquela declaração de isento. Então, a pessoa, geralmente, ela chega com essa declaração e fala, ó, excelência, eu não tenho mesmo, além de eu ter dito na declaração que eu não tenho, tá aqui, ó, nem imposto de renda eu declaro. Ótimo. No entanto, há outros casos nos quais a pessoa... isso. Há outros casos nos quais a pessoa declara imposto de renda, né? Só que o imposto de renda no Brasil, ele é uma coisa meio maluca. Porque, às vezes, ele pega a pessoa que está ali nesse início de faixa que o Adeilson colocou e morde 27,5% dela. Aí pega um cara que é milionário e também pega 27,5%. Quer dizer, causa muito mais dano para aquele que ganha menos, né? Mas tudo bem. Isso é debate para outra hora. E daí o juiz exige. Olha, o entendimento predominante é que não viola a intimidade pelo seguinte caso, pela seguinte explicação. Porque quando chega nos autos da declaração de imposto de renda da pessoa, por ser uma informação de ordem privada, o juiz tem que decretar segredo de justiça no processo. Ah, professor, mas nós estamos discutindo aqui a compra e venda de um carro.
A princípio não tem por que ter segredo de justiça, realmente. A princípio não. Mas quando chegaram informações de ordem privada de alguma das partes, o juiz decreta segredo de justiça. Se o juiz não fizer, você, enquanto advogado, enquanto advogada, vai lembrá-lo, ó, excelência, tem que decretar o segredo de justiça aqui, porque agora tem dados sensíveis do meu cliente, da minha cliente. Certo? Então, secamente, Adeilson, viola. Qual que é o remédio? Decretar o segredo de justiça. Certo? Podemos ir adiante? Show de bola. É aquela qualidade sempre, né? Vamos lá. Vamos adiante. Pessoal, a intimidade da pessoa natural também tem proteção constitucional, certo? No artigo 5º, inciso 10 da Constituição, tá? Nós encontramos lá a proteção da intimidade da pessoa natural. Bom, qual que é o objetivo de proteger a intimidade da pessoa natural? É justamente evitar que hajam ingerências, intromissões indevidas na vida privada. Ora, existe um espectro de proteção que ninguém pode se intrometer, muito menos o Estado, não é verdade? Então, esse é o sentido, proteger o lar, a família, a correspondência, os seus ganhos e eventuais perdas financeiras, né? Tudo aquilo que está atrelado à esfera mais próxima do sujeito, né? E aí você encontra, por exemplo, o direito de estar só, que é uma conquista, né? Tratado aí pela filósofa Hannah Arendt, o direito de estar só, o direito de estar consigo mesmo, o direito de estar em silêncio. Isso é efetivamente uma conquista civilizatória e ela precisa ser protegida. O direito de exercer suas idiosincrasias, está aí no material, né? O que são as idiosincrasias? São as preferências, são os gostos e desgostos, os likes e os dislikes que a pessoa possui, né? Então, isso tudo vem cada vez mais ameaçado, não é por conta desses aparatos tecnológicos. E também pelo sensacionalismo, penso eu, né? E aqui atinge, né, de forma certeira pessoas públicas. E daí você me pergunta, eu espero, você tenha imaginado, poxa vida, mas então quer dizer que a minha proteção, vou dar o meu exemplo, enquanto o professor João Felipe, um ilustre desconhecido, a minha proteção à intimidade é igual à proteção à intimidade que o príncipe Charles, a princesa Diana, quando viva, possuíam? Óbvio que não. Aquelas pessoas públicas, celebridades, políticos, atletas, essas pessoas, por estarem inseridas em um outro universo de exposição, essas pessoas têm uma proteção à intimidade diminuída, mitigada, reduzida. Eu e todo o resto do contingente de pobres mortais, não é? Para a indústria do entretenimento, né? Nós podemos, não, nós efetivamente temos um espectro de proteção maior. Então, a proteção da intimidade do João Felipe tem que ser maior do que a proteção da intimidade do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Né? Então, até é óbvio, né? Saio lá para comer um lanche no Popeye, lá em Ourinhos,
cara vem tira uma foto de mim sem me avisar, óbvio que eu vou ter um estranhamento daquilo e vou efetivamente exigir, se aquilo me trouxer prejuízo, a eventual reparação. Agora, é diferente do... Quem aí que é famoso? Ou já foi famoso? Do Axl Rose, por exemplo, ir num restaurante, todo mundo vai querer tirar foto do cara. E ele vai ter muito o que reclamar? Acho que não. Né? Quando ele aceitou fazer parte de uma das maiores bandas dos anos 90, ele efetivamente aí também aceitou essa hiperexposição. Entenderam essa ideia? 80, 90, né? O grande álbum deles foi em 91. Que também não acho muita coisa não, viu? Você vai me desculpar quem gosta, mas ixi, né? Mas isso é assunto para outra hora. Joia, turma? Entenderam essa ideia da exposição da pessoa pública e da exposição da pessoa privada? Da pessoa privada, não, da pessoa não pública, né? Fácil? Tranquilo? Ótimo. Agora eu vou dar um exemplo de pessoa pública e vocês vão me dizer até que ponto isso é aceitável ou não. Também uma atriz global, também programa Pânico. Essa atriz era sistematicamente perseguida pelo programa com um tal de negócio de sandália de humildade. Eu confesso que eu nunca gostei desse tipo de programa, não assistia muito, mas o caso chamou a atenção. Tá, beleza. E ela, na época, eu não sei até hoje, não sei mesmo, não tenho nem ideia, morava num apartamento, lá nos andares mais altos do prédio. Pois os caras desse programa pegaram uma escada de bombeiro para poder ficar no mesmo nível do apartamento e tirar fotos de dentro da casa da pessoa. Pergunto para vocês, isso está dentro do aceitável porque é uma pessoa pública ou isso extrapola as barreiras do bom senso e deve ser punido? Extrapola, né? Isso, é o programa Pânico. Extrapola, tanto que o programa foi processado e teve que pagar a indenização por essa perturbação. Veja, então, que a linha muitas vezes é tênue, né? Entre aquilo que é aceitável até para uma pessoa pública, que vive de holofotes, por assim dizer, quanto mais para uma pessoa comum que não é dada esse tipo de hiperexposição. Nesse aspecto, então, turma, nós conseguimos enxergar, vou pôr aqui, ó, espero que vocês consigam ver aí junto comigo, tá? Peço desculpa, mas eu acho que no improviso é mais gostoso, é mais fácil. Ó, estão vendo aqui os círculos? Então eu tenho um círculo maior, que é o círculo público. Isso aqui se aplica para toda pessoa, tá? O círculo do público, que é a sua vida no trabalho, que é a vida no dia a dia em sociedade. Pouco mais restrito, eu tenho a esfera do privado, que daí já é aquilo que você faz em círculos mais próximos, por exemplo, com seus familiares, dentro da sua casa. E eu tenho o círculo menorzinho, que é a esfera do íntimo. Aqui, ninguém além de você tem o direito de saber. É aquilo que a pessoa faz quando está sozinha. Né? E daí, né, são coisas que a pessoa faz e não quer divulgar, nem no privado e nem no público. Então, essas são as esferas. Claro que aquilo que está no íntimo goza de mais proteção do que aquilo que está no privado, e assim com relação ao público, né? Certo? Entenderam essa ideia, turma? Então, é muito mais grave, só para arrematar, é muito mais grave a divulgação de um fato que acontece no público, desculpa, é muito menos grave a divulgação de um fato que acontece no público do que a divulgação de um fato que acontece no íntimo.
né? Porque o íntimo acaba sendo, então, aquela barreira intransponível. Só as pessoas que o titular do direito quiser que saibam é que ficarão sabendo. Se ele não quiser que ninguém saiba, ele tem esse direito de intimidade. Legal? Tranquilo? Ah, professor, mas ele usa essa esfera do íntimo para praticar crime. Tá, daí nós estamos em outro campo, em outro aspecto de abordagem, né? Então vamos repetir lá. Eu tenho o círculo maior, que é o círculo considerado público, que são as condutas da pessoa em sociedade. Por exemplo, no seu trabalho, lá na igreja, lá no futebol com os amigos, enfim, quando ele se relaciona com pessoas um pouco mais distantes. Tem um segundo círculo intermediário, que é o círculo do privado, que é aquele relacionamento com pessoas, perdão, que estão num âmbito mais próximo. Por exemplo, os familiares. E eu tenho o círculo menorzinho, que é o núcleo da proteção, que é a intimidade, que é aquele momento que, inclusive, vai ao encontro, ou vai de encontro, ou combina, enfim, nunca lembro, mas que é aquele momento que combina com o direito de estar só, por exemplo. Tipo no banheiro. Tá certo? Beleza? Que é aquilo que o titular do direito ele pode divulgar ou não a sua escolha. E daí, para arrematar, eu disse que é menos grave divulgar um fato da vida pública, que o sujeito, por exemplo, é um mau funcionário, do que divulgar um fato da vida íntima, que é mais restrito, que goza de uma proteção muito maior. Melhorou? Vamos adiante? Com isso, turma, nós encerramos então o estudo da pessoa natural. Nós já fizemos a nossa pessoa natural nascer, já cuidamos dos direitos da personalidade dela, já cuidamos da morte da pessoa natural, outros direitos que ela vai ter em vida serão, claro, abordados ao longo do estudo do semestre, né? Mas agora, então, turma, se não houver dúvidas, eu gostaria de começar um tema novinho em folha com vocês. Podemos? Tá travando muito, pessoal? Tá tudo em ordem? Ótimo. Comecemos, então, o tema da pessoa jurídica, ou das pessoas jurídicas. São várias, mais de uma que nós vamos estudar. Pessoal, no campo das pessoas jurídicas, nós temos algumas lógicas, né, que se diferem completamente da lógica da pessoa natural, por óbvio, né? Mas nós faremos esse estudo tranquilamente, sem correria. Nesse primeiro momento da aula, nós temos ainda 20 minutos, entendendo as razões da pessoa jurídica, o porquê dela existir, né? Deixa eu ver, eventualmente os requisitos para a sua constituição, tá? Então, quando eu falo em pessoa jurídica, primeira coisa que tem que vir na cabeça é a pergunta, não é o que é pessoa jurídica. A resposta para essa pergunta eu darei primeiro com um exemplo e depois com a parte técnica. Então, pessoa jurídica ter a ideia do CNPJ, né, mas não necessariamente, né? Mas veja, pessoa jurídica
Vou dar exemplos primeiro. Sociedades empresárias, tipo uma sociedade empresária que a gente conhece, a BR Foods, Brasil Foods, que tem as marcas Sadia e Perdigão. É uma sociedade empresária de vulto, né, enorme. Agora, aquela loja de calçados, lá no Calçadão, ela também é uma sociedade empresária. Uma sociedade empresária de responsabilidade limitada, por exemplo. O que mais? A cidade de Ourinhos, ou melhor, o município de Ourinhos, o município da Grande Ribeirão Claro, capital do sul do Brasil, são pessoas jurídicas. O Estado de São Paulo é uma pessoa jurídica. A União é uma pessoa jurídica. Então, nós temos... quer ver uma outra também, que eu acho que pode ilustrar? Que daí é um microempresário individual, né? Por exemplo, o dogão do seu Francisco, né? Pode ser constituído sob a forma de pessoa jurídica. Atua como pessoa jurídica, na verdade. Então, esses são alguns exemplos. E isso, a figura do autônomo, que a gente chama de microempresário individual, né? Ou EIRELI, enfim. Esses são alguns exemplos, né? Até bastante toscos, peço desculpa, de pessoas jurídicas. A Petrobras, por exemplo, uma pessoa jurídica, Caixa Econômica, o Banco do Brasil e assim por diante. Dito isso, nós nos perguntaríamos por que existe a pessoa jurídica, né? Veja, nem sempre, turma, e aí eu posso até contar uma historinha que começa lá na Idade Medieval, né? Lá nas corporações de ofício, então os artesãos, eles precisavam fornecer os seus produtos manufaturados para os compradores, não só ali da região, quanto de locais mais afastados. Para produzir um número que desse conta da demanda, um artesão sozinho não conseguiria fazê-lo, ele talvez não tivesse nem todas as máquinas. Mas vários artesãos juntos, né? Isso antes do capitalismo, né? Mas vários artesãos juntos se uniam e alguns tinham as máquinas, outros tinham o conhecimento mais apurado e juntos eles conseguiam atingir um objetivo comum, que era o quê? Produzir esses bens, vendê-los e assim acumular riqueza, que é a semente do capitalismo, mas sozinho não fariam, ou não fariam com tanto desempenho quanto juntos. Esse espírito vem e permanece no tempo desde aquela época medieval. Portanto, hoje ainda, nós podemos dizer que a razão de ser, o porquê da existência da pessoa jurídica, é a necessidade. Isso está no material que está aí no Ambiente Conhecer já, viu, turma? Já estava lançado lá. É a necessidade ou a conveniência de uma união de esforços para obter objetivos comuns que sozinho o sujeito não conseguiria. Bom, numa sociedade empresária, qual que é o objetivo comum? Obter lucro e acumular riqueza com esse lucro, né? Agora, uma comparação, né, desumana até. Imagina um sujeito que faz um sorvete artesanal em casa, faz lá, ele consegue fazer no máximo meia dúzia de potinho e 50 picolés por dia. Será que ele vai ter peito e força para combater, ou para concorrer, melhor dizendo, com o maquibom da vida?
que é uma sociedade empresária? Agora, nada impede que ele e mais outros fazedores de sorvete se unam e, a partir de então, passem a crescer e, eventualmente, até fazer frente para uma gigante do mercado como essa. Entenderam a ideia de união de esforços? A partir daí, reconhecendo esse fato da vida, essa união de esforços que acontece no mundo real, no mundo dos fatos, o direito voltou seus olhos para essas entidades, que no passado se chamaram corporações de ofício, hoje são chamadas de sociedades, associações, fundações. Veremos, claro, as diferenças entre elas. E a partir de então, entendeu, quando eu falo direito, você ouça o Estado, né? O Estado reconheceu essa realidade e passou a tentar. E por que eu digo tentar, né? Porque foram vários momentos do Estado junto às pessoas jurídicas. O Estado passou, então, a regulamentar e a tentar controlar essas pessoas jurídicas. Né? No início, com o interesse de própria sobrevivência, né? Lembra que o direito medieval é um direito teocêntrico, com Deus no centro, e uma preocupação de que o Estado é a concretização de Deus na Terra, sobretudo na figura do rei, né? Então, essas entidades corporativas da época, elas eram assistidas ou acompanhadas de muito perto pelo Estado, para que elas não desenvolvessem força maior que o próprio Estado. Depois, passando por um momento de pensamento liberal, o Estado afastou-se dessas entidades, deixou que elas existissem quase que por conta própria, mas isso também não gerou bons frutos. Nós sabemos que os extremos na vida, tanto para lá quanto para cá, são péssimos. Então, nem muita aproximação e nem muito distanciamento. É preciso que o Estado esteja próximo o suficiente da pessoa jurídica, da entidade corporativa, sem se intrometer, mas também não pode estar longe o suficiente que permita aos membros da entidade fazerem aquilo que bem entenderem. Então precisa achar esse caminho do meio. A virtude está no caminho do meio. Não é assim que Buda ensinou? Pois bem, então, a partir dessas ideias, vejamos, o Estado, então, reconhecendo essas entidades, passou a enxergar que elas atuam por si só e não elas atuam em nome próprio, isso melhor dizendo, elas atuam em nome próprio e não em nome de cada um dos sócios. Fazer uma pequena comparação com o conhecimento que nós temos de Durkheim. Estudamos sociologia semestre passado juntos, e Durkheim dizia: a sociedade é uma síntese das pessoas, não é o somatório delas. Esse raciocínio nós podemos trazer para cá. Uma sociedade empresária, por exemplo, ela tem existência própria, diferente da existência dos seus sócios, né? Mas por que isso? Porque o direito assim permite, né? Então vamos lá, vamos fazer uma leitura do conceito que está aí no material. Conceito de pessoa jurídica. Pode-se afirmar, pois, que as pessoas jurídicas são entidades a que a lei confere personalidade, capacitando-as a serem sujeitos de direitos e obrigações. Eu tenho dois conceitos importantíssimos aqui. Dois conceitos no conceito, é isso mesmo. Estou exagerando, não. Vamos lá. O Estado é uma empresa, não necessariamente. O que eu quis dizer é que o Estado é uma pessoa jurídica.
né? O Estado enquanto administração pública, com A maiúsculo e P maiúsculo. O Estado não pode comportar-se como empresa o tempo todo. Alguns momentos excepcionais, o Estado atua como uma empresa, por assim dizer. O Brasil é uma... O Brasil não, a União é uma pessoa jurídica. Né? Porque qual que é o nome do nosso país? República Federativa do Brasil, certo? A República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios, não é assim? Então, veja, o município de Ourinhos é uma pessoa jurídica. O estado de São Paulo é uma pessoa jurídica. O Distrito Federal é uma pessoa jurídica. E a União é uma pessoa jurídica. O que é a União, professor? A União é justamente uma entidade que cuida dos interesses gerais do Brasil. Mas o Brasil não é a União. O Brasil é a República Federativa do Brasil, que inclusive é o ente soberano, não é? Que atua internacionalmente. Mas quando atua internacionalmente, quem representa a República Federativa do Brasil? A União. E o que o presidente da República é, afinal de contas? Ele é presidente da República Federativa do Brasil e chefe da União. Entendeu? Do Poder Executivo da União. Melhorou? Isso vai ser mais aprofundado em direito administrativo, né? Mas só assim para arrematar. O interesse primário do Estado conjunto de todas da administração pública, o principal interesse é o bem coletivo. Né? Antes que você diga, professor, está tirando, mano, né? Em tese, né? Sempre em tese, em tese. O principal interesse do Estado tem que ser o bem coletivo, o bem público, tá? Por isso que ele não é que nem empresa. Que a empresa tem só o bem próprio dela, enriquecer, por exemplo. Mas eu dizia, então, retomando o nosso conceito, que nós temos dentro desse conceitinho, show, a ideia de personalidade e a ideia de capacidade. Olha que interessante. Eu acabei de dizer para vocês que a pessoa jurídica, e aqui eu vou dar um conceito genérico, né? E depois a gente vai conversando, mas a pessoa jurídica ela tem personalidade e capacidade. Professor, aí ficou fácil, hein? Eu lembro que há um tempo atrás você falou que a pessoa natural também tinha personalidade. Exatamente. Mas a personalidade da pessoa natural advém do nascimento com vida. Então é isso, artigo 2º, primeira parte do Código Civil. E a personalidade da pessoa jurídica vem do nascimento com vida? Já ouviu falar que teve o parto de uma pessoa jurídica? Óbvio que não, né? Desculpa até pela pergunta. Mas a personalidade da pessoa jurídica, ela vem do registro do documento que criou a pessoa jurídica. Por exemplo, de um contrato social. Então, assim, já para a gente ir encaminhando para o final, hoje rendeu muito bem a aula. Essa frase eu gostaria que você levasse da aula de hoje, de minha autoria. A pessoa jurídica nasce do contrato, ela nasceu ali, do contrato, mas adquire personalidade do registro do contrato. Geralmente, onde que registra de uma sociedade empresária? Na junta comercial. Então, suponhamos que todos nós do segundo termo, né, tem sempre uma empresa que eu gosto muito, que eu uso como exemplo,
Um exemplo até meio marxista, né? Que é o exemplo que ele usa lá no livro dele também. Mas nós, aqui no segundo termo, queremos criar uma sociedade empresária. A nossa sociedade empresária, deixa eu só anotar aqui então. A pessoa jurídica nasce do contrato, mas adquire personalidade com o registro do contrato. Vou deixar assim, a gente fica fácil de entender. Então, nós queremos montar nossa empresa Calçados Segundo A. E daí nós nos reunimos virtualmente mesmo, que seja, e decidimos então, vamos começar a empresa então? Vamos. Nessa discussão, nós abordamos temas como onde vai ser a sede da empresa, decidimos que será em Ourinhos, qual tipo de calçado que nós vamos fazer, por exemplo, calçados infantis, né? Qual estimativa de meta de produção inicial, o capital inicial, não é a banda, mas nossa, essa foi demais, né? O capital inicial que a nossa empresa vai ter para investir na atividade, quem vai ser o conselho administrativo, e, enfim, detalhes, todos esses, e nós redigimos um documento, um contrato social. Certo? Todos nós assinamos. A partir dessas assinaturas, a nossa sociedade nasceu. Nasceu para o mundo, eu digo, para o mundo concreto, não jurídico. Mas o direito sabe que essa sociedade nasceu? Ainda não. Daí, o que eu faço? Turma, deixa comigo, tá aqui o contrato, todo mundo assinou, firma reconhecida, carimbos e selos que só a burocracia brasileira pode exigir, tudo bonitinho, deixo com o professor, que no meu caminho de volta para casa eu vou passar perto da junta comercial, da representação da junta comercial do Estado, e eu faço o registro. A partir do momento em que registramos o nosso contrato, essa sociedade adquiriu personalidade jurídica. Mas o que isso quer dizer, professor? Então, ela tem personalidade, e aí? Quer dizer que a partir de agora ela tem patrimônio próprio, ela negocia em nome próprio e ela pode ser parte em processo. Tá, vou me alçar o cargo de presidente aqui, mas só para exemplo. Não é o professor João Felipe, que é o presidente da sociedade, que vai colocar o nome dele na linha. É a própria sociedade que o faz. Vou pôr aqui no chat. A partir do momento, então, que ela tem personalidade, ela tem titularidade patrimonial, patrimônio próprio, titularidade negocial. Por exemplo, precisa comprar matéria-prima para fazer os nossos calçados. Não é o professor João Felipe, que é o presidente da associação, da sociedade, desculpa, que vai colocar o mão dele lá, não. Agora é a empresa Calçados Segundo A. E, além disso, ela tem capacidade processual. Compramos a matéria-prima para entregar em 3 dias. Não chegou no prazo combinado, nós estamos tendo prejuízo, não estamos fazendo nosso sapato infantil. Nós vamos entrar com uma ação contra o fornecedor. Quando eu digo nós, eu estou dizendo a empresa Calçados Segundo A. Entenderam essa ideia? Isso é importantíssimo, né? Esses conceitos iniciais. Até aqui tudo em ordem, turma? Bom, são 9 horas, o tempo voa quando a gente está se divertindo, não é? E eu vou precisar, então,
dá por encerrado o encontro de hoje, agradecendo a presença de vocês. E na próxima aula nós damos sequência no nosso estudo de pessoas jurídicas. Legal? Eu agradeço. Lembro que quem não colocou o nome ainda na chamada, por favor, o faça. Desejo a todos boa noite. E nós nos vemos, então, no próximo encontro. Depois eu já coloco a aula lá no ambiente conhecer, tá bom? Boa noite, pessoal. Bom descanso a todos.